E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é segunda-feira. Eu quero trazer um tema com vocês que eu acho que é dúvidas. Se não é dúvida, mas não sabe explicar o porquê. Eu quero trazer hoje um assunto com vocês que é pornografia. E eu quero falar com vocês várias coisas que fala que este assunto é totalmente abominável contra os olhos de Deus. Talvez você pergunta para alguém falando assim, pornografia é pecado? A pessoa fala que é, mas você fala assim, por quê? A pessoa não sabe explicar o porquê. Então hoje eu quero falar isso com vocês e eu quero começar este tema. Eu quero que você pause o vídeo, busque a sua Bíblia, que eu quero ler alguns temas. Eu vou falar cada tema, um versículo relacionado a este tema, para que a gente venha entender melhor. Então, vamos começar com o primeiro tema, que é: sois templo e morada do Espírito Santo, que se encontra em 1 Coríntios 6,19. E 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, ou seja, é como Paulo dizia: eu vivo, porém não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, vamos pensar se este assunto Deus se agradaria. Eu costumo dizer bastante isso para a gente saber se é pecado ou não. Convidemos Jesus a fazer junto. Eu mostro isso para vocês. Ah, será que é ou não é? Eu sei que vocês não vão fazer esse teste, mas vamos dizer, você se assentar e você acessar um site pornográfico lá, Jesus, senta aqui, assiste comigo. Eu acho que é totalmente errado colocar um ser santo para assistir uma abominação dessa. Então, para a gente saber se é pecado ou não, convida Jesus a falar com você, a ver com você, a andar com você. Aí sim você vai saber se é pecado ou não. Então esse foi o primeiro passo para a gente saber se é ou não é. E depois tire as suas próprias conclusões. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é: depois de seduzido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado produzido pela nossa própria carne, gera o pecado. Para a gente entender, vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 13. E diz a seguinte maneira, Tiago capítulo 1, versículo 13 a 16. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência. Ou seja, a gente só é seduzido por nós mesmos. A tentação é produzida por nós mesmos, a nossa carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, ou seja, a gente só vai querer assistir se a gente quiser. A gente só é tentado pela nossa própria concupiscência, nosso próprio desejo. E o nosso desejo gerando o pecado, que seria a tentação, você já desejou de acessar, você acessou e cometeu, aí gera o quê? O que Paulo vai dizer? O pecado sendo consumado gera a morte. Ah, morte física? Não, eu acho que ele não queria dizer uma morte física, mas você que é cristão, gera uma morte espiritual. Você se sente frio, se sente fraco, se sente abatido, se sente que nada dá certo. Então isso gera a morte pela sua própria concupiscência. Então esse é o segundo passo. Depois de seduzido pelos nossos próprios desejos, gerando o pecado, e o pecado sendo consumado, a morte. O terceiro: se os olhos estiverem em trevas, tudo estará em trevas. Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. E diz da seguinte forma, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, se o seu olho é abominável, o seu corpo inteiro está em trevas. Ou seja, se você assiste, o seu corpo não está em luz. Como muitos dizem, né, que a porta do coração é o olho. Então, se você assistiu, você que está me assistindo, assistir uma pornografia, assistir algo disso, o seu corpo inteiro está em trevas. Então, o terceiro passo é, se os nossos olhos estiverem em trevas, o corpo inteiro está em trevas. Se os nossos olhos estão na luz, vendo só aquilo que Deus se agrada, o nosso corpo inteiro está em luz. O quarto ponto é, um abismo chama o outro. Salmo 42, verso 7. Salmo 42, verso 7 diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Somente a parte A. Um abismo chama outro abismo. Isso você que talvez já foi servo do pecado, da escravidão, você bem sabe que a pornografia puxa para um lado de masturbação. A pornografia te puxa para sonhos eróticos. Então, uma coisa vai puxando a outra, lembra? Um pecado sendo consumado gera a morte, e um abismo vai chamando o outro. Você vê que pornografia não é algo bom, porque você tem algo ruim puxando outra coisa ruim, gerando algo ruim. Então, pornografia, nesse ponto, já estaria extremamente apagado, consumido, excluído das nossas cabeças, dos nossos dicionários. Nada, essa palavra não devia existir nas nossas vidas. Se existe, há um conselho para você ainda nesse vídeo. Um outro ponto para a gente saber é coisas escondidas na tenda, mesmo que sejam pequenas. Josué capítulo 7, versículo 19 a 21, vai mostrar uma história do povo de Israel que pediu ajuda a Deus para combater Jericó. E eles vencem, porque eles pediram ajuda a Deus. Mas aí eles vão combater uma cidade chamada Ai, pequena. Ela é pequena. Eles pensam, se Jericó a gente venceu, Ai, a gente vence fácil. Não precisa nem pedir ajuda de Deus, a gente vai lá, combate, vence, acaba, a gente ganha. E o que acontece? Eles vão lá, combate e perde. E a gente vai entender o porquê que eles perderam. Porque Acã, um homem, tinha roubado algumas coisas e enterrou. Então, ou seja, você vê pornografia quando ninguém está em sua volta. Talvez no seu celular, no seu tablet, até mesmo no seu notebook, ou até mesmo no computador quando ninguém está em casa. Saiba bem que caráter só é testado quando você está só. Porque quando você está perto de todo mundo, seu caráter é perfeito. Mas o seu caráter é somente testado quando você está sozinho. Então você está sozinho. Ah, ninguém está vendo. Você está enterrando. Talvez não está vendo a vitória na sua vida, porque há coisas enterradas. Então, você não enterre. Fale isso para Deus. Para com isso. Passe menos tempo na frente de computador, de celular, se isso está sendo problema para a sua vida. E o último ponto para a gente acabar esse tema de pornografia é uma solução para a sua vida. Se você está nessa vida de pornografia e que não consegue se libertar dessa prisão, dessas algemas que o inimigo coloca em vida de pessoas. É confessar a Deus e deixar alcançar a misericórdia. Pois pessoas que chegam e falam, Deus, eu errei ali, eu vi, e pronto. Mas no outro dia está vendo de novo, mas é confessar a Deus e deixar alcançar a misericórdia. Lemos Provérbios. Vamos ler Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Outro versículo está em Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Ou seja, ao confessar, deixar, você sara e você alcança misericórdia. Então, se você está nessa prisão de pornografia que gera pecado, o outro abismo chama o outro, confesse a Deus. Não fique com vergonha, pois se você ficar com vergonha perante Deus, você não está envergonhando o nosso inimigo. Chegue perante Deus e fale: Deus, eu errei. É isso aqui, é presente perante Ele. Seja sincero e fale: Deus, está aqui, eu cometi um pecado e eu quero deixar e alcançar a Tua misericórdia e as Tuas bênçãos, as Tuas mãos estarem sobre e sob a minha vida. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Um tema bastante sério, um assunto que traz problemas se a gente não cuidar bem. Então, se você está nesta vida ou conhece alguém, envie esse vídeo para o seu amigo, ajude o seu amigo. Eu sei que talvez este vídeo já te ajudou, ajude o outro também. Se você gostou, dá um like. Gente, me ajudem no meu canal, na divulgação dele, dá um like. Comente, gente, eu preciso do interagir de vocês. Este canal não é somente eu, para uma câmera que está à minha frente, é para todos vocês que me assistem. Deixem sugestões de temas aqui embaixo, perguntas. Agora eu estou no Twitter, @Giliard, me segue lá, me envia um reply, me coloca lá, ó, tal, sua pergunta, #AskGiliard. Eu vou estar pegando todas essas perguntas e fazendo um vídeo só respondendo a todos vocês. Então, comente, deixe temas. Se você não é inscrito ainda, você que está me conhecendo agora, bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreve no botão aqui embaixo e siga as minhas novidades e não perca mais nenhuma delas. Então é isso aí, pessoal, até quarta-feira, até mais, tchau!